Bora, nação corintiana! Fazia tempo já que o Corinthians não começava uma semana em paz, uma semana livre de problemas extra-campo e dentro de campo. O Corinthians finalmente começou a dar sinais que pode estar numa crescente, numa melhora junto com a nova direção técnica do Ramon Dias. O Corinthians, enfim, emplacou dois jogos com vitórias e, enfim, saímos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora temos o Grêmio dentro da Arena Corinthians com chance grandíssima da gente vencer o Grêmio nessa semana e, enfim, largar esses más resultados para trás e começar a pensar mais acima da tabela no Campeonato Brasileiro, galera. As notícias do Corinthians não param, tá fervendo, galera. O Corinthians está prestes a anunciar o seu patrocinador master no meio da camisa. Aí o Corinthians ainda não tem um patrocinador master depois daquela confusão toda que saiu o VaiDeBet, mas o Corinthians parece que está fechando com uma outra bet aí. Não vou dar o nome agora porque ainda duas bets que o Corinthians vem conversando, mas eu acho que o Corinthians vai acabar fechando com mais uma bet aí, no valor muito mais econômico que foi o valor da VaiDeBet, mas tomara que dê muito certo ao Corinthians, o Corinthians comece aí, tenha logo o patrocínio master, que faz muita falta, a gente sabe que faz muita diferença no futebol, o patrocínio do Corinthians, que ainda não está bem das pernas, o Corinthians vive sofrendo com problemas financeiros dentro do clube, e esse dinheiro vai chegar em um bom momento aí para o Corinthians honrar pelo menos a folha de salário com esses jogadores. O Corinthians trouxe já o Charles, que ainda vai ser apresentado ao Corinthians. O Corinthians está tentando coediar. E hoje o craque Neto deu uma notícia no seu programa lá. Ele não cravou, mas ele revelou aí que o Corinthians pode trazer o Vitor Roque, galera. O Vitor Roque que passou a temporada inteira encostado no Barcelona, e se dizem conversas dentro do Barcelona que ele não vai ser utilizado pelo novo treinador do Barcelona, e isso significa que o Vitor Roque poderá ser emprestado por algum clube da Europa ou até mesmo voltar para o Brasil. Seria uma boa para o jogador voltar ao Brasil. Ele é muito novo, ele ia deitar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está precisando muito de um atacante. A gente está vendo, começa a melhorar uma parte do time, começa a gente ver resultado numa outra parte e a gente começa a ver os defeitos do Corinthians. A gente sabe que o defeito do ataque do Corinthians é muito grande. O Yuri Alberto, apesar dele ser bem disposto a ajudar na marcação em outras funções do jogo dentro do Corinthians, ele não é um cara que você pode reclamar que ele não tá correndo, que ele não tá marcando, que ele não tá se esforçando, que ele não tá dando o máximo dele. Mas o que ele tem que fazer, que é os gols dentro do Corinthians, aproveitar pelo menos a jogada, criar uma jogada, criar mais jogadas como ele fez no passe do Romero, mas também ele dá sequência em jogadas dentro da área, ou segurar mais a bola dentro do ataque para o Corinthians ter mais opção vindo de trás. Isso ele não está fazendo, galera. Isso que o Corinthians está vendo e está sofrendo. O Corinthians é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto, ele estava vindo numa crescente do Corinthians, mas parece que ele não acompanha o time quando o time está melhorando. A gente vê muitas falhas dele dentro do time, por isso ainda o Corinthians não abre mão de tentar um atacante, de tentar um centroavante. Depois da saída do Roger Guedes, o Corinthians ainda não emplacou, e o Corinthians não conseguiu ainda um jogador para suprir essa necessidade do ataque dentro do Corinthians, galera. Então, o Vitor Roque surgiu, o Neto surgiu com esse nome do Vitor Roque. E pensando bem, galera, é uma possibilidade muito grande mesmo. Seria melhor ele vir por um Corinthians que é nível top dentro do Brasil do que ir para um time que não vai brigar por nada no campeonato europeu, em algum outro clube da Itália ou da Espanha, não importa. Se ele for para um time de terceiro escalão da Europa, não vai mudar nada para ele ali naquela situação dentro da Europa. Já se falaram no Porto, se falaram no Sevilha e outros clubes. Eu acho que ele deveria voltar para o Brasil. E o Corinthians, me parece, eu tive uma informação também, eu li também uma informação dizendo que uma das bets que está negociando o Corinthians propôs ao Corinthians um jogador. Na verdade, nem foi o Corinthians que chegou com essa possibilidade de ter um jogador para juntar junto na negociação desse novo patrocínio. Foi a própria bet que ofereceu essa situação de ter um jogador, oferecer um jogador ao Corinthians, para que também junto desse patrocínio pegue esse jogador e também faça
o patrocínio junto ao clube, galera. Então o Corinthians está vendo essa possibilidade. Se falaram no Gabigol, se falaram em outros atacantes, mas o Vitor Roque eu vejo com uma possibilidade muito boa dentro do Corinthians. Aí sim, talvez a gente conseguia tampar essa lacuna que é a falta de um atacante dentro do Corinthians. O Corinthians precisa muito de um centroavante, precisa muito de um atacante que participe de gols, que participe efetivamente no ataque do Corinthians. A gente vê a necessidade, está gritando na porta do Corinthians, e eu acho que o Romero não vai dar conta sozinho desse recado, vai precisar, vai ter que ter outros jogadores para ir ali mudando, fazendo os gols também no Corinthians, porque a gente sabe que também não adianta só defender, tem que atacar e fazer gols, não tem como vencer uma partida sem fazer gols, e o Corinthians tá pecando nesse quesito, o Corinthians não consegue ser efetivo nesse quesito, e por isso que a gente tá sempre batendo na tecla que o Yuri Alberto não é o atacante que o Corinthians precisa. Infelizmente ele não é aquele atacante que o Corinthians se acostumou dentro do time do Corinthians. Há pouco tempo a gente tinha o Paulo Guerreiro, a gente tinha o Danilo que fazia de atacante, tinha o Emerson, tinha outros atacantes que cumpriam a sua função muito bem, e agora a gente está nessa situação que não temos um atacante onde a gente possa confiar no time do Corinthians, né, galera? Se você concorda que o Corinthians precisa de um atacante, deixe o seu like, seu comentário aqui também nesse vídeo, ajuda muito. E também deixa a sua inscrição se ainda você não é inscrito, se você chegou nesse canal. Eu sou o Balacorte, aqui a gente faz uma nação de corintianos aqui nesse canal dentro do YouTube. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe se puder. Fui! Bora!